Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Muita gente vai fazer tatuagem, né? E de repente se arrepende. Tem um caso clássico aqui, isso é coisa de velho, hein? Caso clássico aqui da Kelly Key, aquela cantora, Sim. que fez uma tatuagem do marido na época, né? Do companheiro e tal, e depois quis apagar, né? Então a gente convidou aqui um especialista. Clássico, escreveu o nome do ex, da ex, depois E aí, vai, se arrepende, né? Então. A gente convidou aqui o Dr. Pedro Colli, médico dermatologista, nosso colaborador, nossa primeira participação de 2025, para falar a respeito disso. Dr. Pedro Colli, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, obrigado mais uma vez, bom dia, Ellen, bom dia, Juliana, e bom dia a você que nos ouve aqui na Prever FM. Primeiramente, feliz 2025, eu sei que a gente já está na segunda, mas aqui semana. Vocês comigo é a primeira vez, então feliz 2025. Muito obrigado para nós todos. Doutor, e aí, é fácil remover uma tatuagem? Isso é um fenômeno que tem acontecido muito frequentemente, cada dia mais, porque as pessoas fazem tatuagens em épocas da vida que naquele momento faz sentido a tatuagem, né? E depois de um momento, às vezes se arrependem ou ficam, querem mudar, ou a tatuagem não ficou boa, enfim, por um diverso número de aspectos. E a remoção da tatuagem, ela vem se tornando cada vez mais popular, cada vez mais frequente, mas não é tão fácil assim de remover uma tatuagem, né? A gente tem que entender que a tatuagem, ela é um pigmento, ela é uma molécula de cor, é uma tinta, que ela vai ser inserida na nossa pele e a nossa pele não vai absorver. Esse que é o grande X da questão, né? E quando essa molécula ela está ali na pele, teoricamente o pigmento da tatuagem não é para ele fazer nenhuma reação, não é para ele gerar nenhuma reação, nenhum eritema, né, nenhuma vermelhidão, é para ele ficar inócuo ali sem, né, representar nenhum risco para a pele. Esse pigmento, ele por que ele não é absorvido? Porque ele é grande, né? Então ele funciona como se fosse vamos colocar um armário bem pesado na sua casa que você não consegue mexer nele. Diferente de outros pigmentos, outros tipos de tinta, outros tipos de, vamos falar pigmentos mesmo, como da melanina. A melanina é um pigmento da nossa pele que a gente consegue metabolizar essa molécula. A da tatuagem ela é muito grande, então ela fica estática ali. Justamente por isso é um pouco difícil a remoção, porque para você retirar uma tatuagem, você precisa quebrar essa molécula. Então, o primeiro conceito para você retirar uma tatuagem, sem retirar a pele, obviamente, né? Porque você poderia retirar aquele segmento de pele, acabou a tatuagem, mas acabou a pele também. Então, você quebra esse pigmento para que o seu organismo possa retirar a tatuagem. Então, nessa mesma analogia do móvel grande, vamos colocar aquele mobiliário da cozinha planejado. Quando você vai se mudar, o que você faz? Você pega esse mobiliário e você destrincha ele. Você desmonta, tira um pedaço da gaveta, tira a porta, e aí você leva para outro lugar. O pigmento da tatuagem é a mesma coisa. Você precisa quebrar esse pigmento em pedacinhos menores para que o seu organismo possa, daí sim, que a gente chama de fagocitar, né? Que é esse fenômeno que a célula vai lá e come um pedacinho do pigmento e ele ser deslocado, ser eliminado, enfim, de uma série de processos. O grande X da questão é que esse processo de quebrar a molécula do pigmento, como é que a gente faz isso? A gente chega a dar uma paulada no pigmento lá? Não é assim que funciona. Então, normalmente, se utilizam equipamentos de laser, né? O equipamento do laser, ele é muito utilizado para essa finalidade, porque o laser ele tem essa propriedade de, com essa energia luminosa, o laser é uma energia luminosa que ele vai ter uma certa afinidade por cada tipo de pigmento. Então o laser ele é uma energia de luz e toda a energia ela carrega consigo algumas propriedades. Uma energia ela pode, numa superfície, né, numa molécula, ser absorvida, ela pode ser dissipada, refletida. Quando você incide uma luz, quando você incide uma energia em cima de uma substância, podem ocorrer diversos fenômenos físicos. E no pigmento da tatuagem, dependendo do tipo de cor dessa tatuagem, essa molécula pode ser quebrada. E aí sim vai favorecer que o pigmento seja retirado pelo seu organismo. O grande X da questão é que esse processo ele não vai acometer, ele não vai atingir só o pigmento.
ele também pode danificar a pele, porque a energia, ela não tem olhinhos, né, que ela vai chegar lá, aqui é a molécula da tatuagem, então eu vou pegar só ela aqui. Ah, não, aqui é uma célula da pele, vou deixar ela quieta aqui. Não tem esse potencial. Essa precisão, né? Essa precisão, exatamente. Existem equipamentos hoje cada vez mais modernos, sim, que conseguem, de acordo com o comprimento de onda, né, da energia, enfim, ter mais afinidade só pelo pigmento, mas ainda existem as reações locais. E aí que está a grande dificuldade, respondendo a sua pergunta, né? Fiz um caminho enorme aqui para responder a dificuldade que existe hoje na remoção da tatuagem. E também não é uma coisa assim tão simples, que vai ser feita uma única sessão, acredito eu, né? E a certeza, quase que a certeza, baseada na sua explicação, que inevitavelmente a cicatriz vai ficar, né? Na verdade, não é inevitável, é muito provável, né? Mas sim, é a grande preocupação, a cicatriz. Porque a tatuagem, quando o pigmento ele vai ser removido, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, não é uma vassourinha que a gente chega lá na pele, igual aquele farelinho do pão que fica na mesa, que a gente passa aquela vassourinha mágica, maravilhosa, e aí você retira. Não, ele vai demorar um tempo para ser absorvido. Então, quando você quebra a molécula da tatuagem, quem já fez, que está nos ouvindo aqui, quem já removeu, algum de vocês já removeu alguma tatuagem? Não. Nunca nem fiz uma tatuagem. Eu fiz tatuagem, nunca removi, não pretendo. Não, ok, maravilhoso. Também não se assustem, se quiser fazer a tatuagem, faça com... sempre pensando muito bem, né? Fazer com consciência para não querer tirar depois. A gente já vai conversar sobre isso. Mas... onde é que eu tava mesmo? Estava dizendo da cicatriz. Ah, sim, da cicatriz. Aqui a gente começa a conversar. Eu gosto de bater papo, então... Então, esse pigmento, para quem já fez, para quem já removeu a tatuagem, ele vai ficar um pouco mais clareado no começo. Então, você tem uma tatuagem bem forte, né? Com aquele traço bem forte. Ou então uma tatuagem já mais antiga, que tem aquele tracejado mais já desbotado, que é um dos processos também de degradação do pigmento. Você vai vendo que ele vai ficando cada vez mais clarinho. Então, não é de um dia para o outro. Por quê? É o seu organismo retirando aquela molécula do pigmento dia após dia. Então, quando se fala em múltiplas sessões de retirada de uma tatuagem, isso depende muito de quanto de pigmento tinha, né? Então, o profissional que vai fazer essa remoção da tatuagem, estamos falando no caso dos lasers, ele precisa fazer essa avaliação para fazer um preditivo, né? Para um planejamento de quantas sessões mais ou menos serão necessárias para poder retirar essa tatuagem. E existe um erro muito grande, porque quem quer tirar logo, né? A gente tem essa ansiedade humana de querer que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer e não como a vida deve ser. E aí, é aí que está o erro, porque você quer fazer uma sessão, depois de X tempo, uma outra sessão, recomenda-se que não se faça com intervalo menor do que 30 dias, entre uma sessão e outra. Mas, de uma maneira geral, preconiza-se até um tempo bem maior, para dar tempo do seu organismo retirar esse pigmento, né? Então, um processo de remoção de tatuagem, uma tatuagem grande, por exemplo, leva mais de ano. Porque você precisa fazer uma sessão, você vai dar o tempo do seu corpo, remover esse pigmento, aí você faz outra sessão, e sempre a cada sessão é uma porcentagem de melhora. Não é uma borracha que vai apagar a tatuagem como um caderno ali, né? E a cor da tatuagem também influencia na dificuldade do processo de remoção? Sim, e esse é o principal elemento de dificuldade da remoção. Porque o pigmento, ele é uma cor, é uma molécula que vai ter uma afinidade por absorção de energia. O pigmento preto, né, a cor preta, ela absorve muito mais fácil uma energia que seja luminosa ou qualquer outra radiação do espectro ultravioleta. Quando você vai na praia, você prefere com uma camiseta preta ou branca? A branca, né? Com certeza, dá até um suador pensar de ir com uma camiseta preta, né? Por quê? Você vai cozinhar embaixo, porque a cor preta, o pigmento preto, ele absorve muita energia. Então, uma tatuagem preta, ela vai absorver mais energia, então ela é mais fácil de ser removida, porque existem vários comprimentos de onda, vários tipos de equipamentos de laser que conseguem contemplar esse pigmento preto, que conseguem pegar o pigmento preto.
né? Até o sol consegue despigmentar. Se você pegar tatuagem de surfista, porque tatuagem de surfista, né? Eu tô falando assim como se eu fosse um expert no surf ou em qualquer outro esporte. Chama de Pedro Medina, mas foi meu melhor Deus não. do céu, o cara mais sedentário, vocês da saúde não me ouçam aqui, mas... então a tatuagem do surfista, ela despigmenta muito mais facilmente, porque, obviamente, o cara tá lá na praia, exposto à radiação ultravioleta, então ele tem que retocar mais vezes. Ela é uma tatuagem que fica mais alargada. Por quê? A tatuagem preta, ela absorve mais energia. Respondendo a pergunta da Ju, o pigmento, por exemplo, amarelo, ele é muito difícil de ser retirado, porque o pigmento amarelo é o mais próximo que a gente tem do tom da nossa pele. Então, como que você vai incidir uma energia luminosa ou uma energia de um laser num pigmento que é muito parecido com a pele? Você vai queimar a pele também. Então, tatuagens coloridas, de uma maneira geral, são mais difíceis. O pigmento azul escuro, ele é muito próximo do preto, já facilita um pouco. O vermelho, ele é próximo da hemoglobina, o tom, né, do nosso sangue. Então, existem lasers específicos também para esse tipo de pigmento. Então, existem algumas cores que são mais fáceis e outras cores que são bem mais difíceis de serem retiradas. Eu fiquei imaginando aqui, baseado na sua fala, que as pessoas têm a instantaneidade na vida, né? Tanto para fazer a tatuagem, quanto para, olha, eu quero tirar essa tatuagem por N motivos, né? E de repente não procura um local adequado, né? Que no caso seria um profissional da medicina ou, sei lá, um especializado e tal. E aí, corre esse risco também, porque a pessoa, não, eu tiro isso aqui no dia. E aí são as falsas promessas, né? Aí são os charlatanismos que existem, né? Que existe. Isso em todo o mercado da estética, no da remoção da tatuagem, que é uma questão estética, também não poderia ser diferente. Então, perdão, fuja das falsas promessas, né? Coisas que são muito imediatistas, duvide, porque é muito difícil. Ganho de dinheiro muito rápido. Tudo. Perda de peso muito rápido. Ninguém faz milagre. Ninguém né? faz milagre. A remoção da tatuagem realmente é a mesma coisa. Claro que tatuagens menores, né, assim, uma bem pequenininha, aquela pessoa que tem uma tatuagenzinha delicadinha, uma estrelinha no antebraço e tal, às vezes uma seção já é suficiente, porque tem pouco pigmento, é uma extensão corporal diferente de outras áreas. Por exemplo, no rosto, é um tedel para você retirar, porque como que você vai, né, incidir um laser, uma energia luminosa ali super forte, sem machucar esse rosto? É uma área muito exposta, né? Então tem toda essa dificuldade. Você acredita que as pessoas estão seguindo mais essa tendência de remoção de tatuagem justamente por conta da evolução das tecnologias? Eu acho que é uma tendência de comportamento de consumo e de moda, né? A gente tem hoje na medicina, estética principalmente, um conceito chamado slow beauty. Vem do inglês beleza lenta, beleza suave seria o termo mais correto. O slow beauty hoje, ele preza pela beleza natural, né? De você não fazer nada, mas são aqueles procedimentos cosméticos que eu particularmente gosto muito, são aqueles procedimentos cosméticos mais sutis, que valorizam pequenos pontos do rosto do paciente, um pequeno contorninho ali do lábio, melhorar um pouquinho aquele arqueamento da sobrancelha, textura da pele. Isso vem sendo cada vez mais difundido na estética. E a tatuagem acompanha esse movimento, e as pessoas elas estão tendendo a ser cada vez mais naturais, né? Isso, claro, depende muito de gerações, né? Esse ano, inclusive, nós temos uma nova geração que saiu, que é a geração beta, né? Então vai vir aí uma nova geração, nem sei quais serão as características dessa nova geração. Já nascerão com inteligência artificial. Que Deus nos proteja, pelo menos vão nascer com alguma inteligência, porque tem alguns que nem artificial tem, né? Mas brincadeiras à parte, sim, essa questão dessa tendência de mercado, dessa tendência de comportamento, tem feito com que as pessoas retirem a tatuagem, isso em alguns casos. Em outros casos, sim, pela facilidade entre aspas, porque a gente já vai chegar, na verdade podemos chegar agora. Não é tão fácil assim você ter um profissional que faça corretamente o laser, porque esses equipamentos, eles são caríssimos. Quanto você acha que
custa uma máquina de laser, Não Marcos? não tenho noção. O quê? 200 mil? Isso a mais baratinha, tá? Olha Tem só. máquina de laser que custa 1 milhão. Uau. Cara, imagina a quantidade de tatuagem que você precisa tirar. Você precisa ter o Rock in Rio inteiro Para pagar essa lá máquina. no seu consultório para tirar a tatuagem e pagar esse equipamento. Então imagine que uma sessão, né? Isso eu tô falando dos equipamentos assim mais modernos, claro. Existem equipamentos mais baratos entre aspas, né? Mas isso você imagina o quanto custa uma sessão, né? Dependendo do equipamento de laser, uma sessão de laser pode custar de R$1.000 até R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, dependendo da clínica. O valor ele pode ser infinito. Eu fico imaginando, então, se você fez a tatuagem baseada nessas explicações, não se arrependa. Fique com a tatuagem, porque, né? Agora, de repente, a pessoa com 20 anos fez uma tatuagem. Passaram-se 30 anos e ela quer remover. Essa tatuagem envelhecida dá mais trabalho para tirar. Não. Não? É Pelo mais contrário? fácil. É mais fácil. A mudança de pele? Não, sim, também. A gente tem o nosso envelhecimento natural que vai fazendo com que o pigmento vai ficando mais superficial, né? Então a nossa pele ela vai trocando as camadas, a gente vai sendo exposto, igual o surfista lá que eu brinquei, que eu comentei, mas a gente vai sendo exposto mais à radiação solar. E esse pigmento ele vai se quebrando naturalmente com o tempo. Por isso que tatuagens mais antigas são mais desbotadas. É igual aquela camiseta que a gente lavou mais tempo, deixou secar o sol mais tempo, ou a tinta da parede que também vai desbotando, né? Então esse pigmento ele fica mais fácil. Como ele já está ali um pouco deteriorado, quando você incide um laser, quando você faz uma radiação em cima desse pigmento, é mais fácil de ser retirado. Então tatuagens mais antigas normalmente precisam de menos sessões para serem retiradas. Olha que Você interessante. mencionou as cores, né, que a Juliana perguntou, até mencionou da cor amarela, da dificuldade pela proximidade com a cor da pele. Eu me lembrei que eu vi na internet uma vez que é a mesma coisa com um laser para retirada de pelos, né, que o pelo loirado, ele é mais difícil. É o mesmo laser para depilação? É o mesmo laser para remoção de tatuagem, não? Em alguns casos, sim. Vamos considerar, por exemplo, uma pessoa que a gente chama de... A gente não classifica em pessoa branca, loira, ruiva, parda, preta. A gente classifica em fototipo. Fototipo 1, 2, 3, 4, 5, até o 6, né? Sendo fototipo 1 aquela pessoa que tem muito pouca melanina, que nunca se queima... que nunca se bronzeia, sempre se queima. E aquela pessoa do fototipo 6, que é aquela pessoa que tem muita melanina, que nós classificamos socialmente como negro, preto, né? Na linguagem social, mas tecnicamente, em termo técnico, é o fototipo 6. Então essa pessoa ela nunca se queima, ela sempre se bronzeia, né? Então dentro desse espectro dos fototipos, da classificação de melanina da pele, o laser ele vai ter essa característica. Por quê? Da mesma forma que eu brinquei aí da radiação ultravioleta que pega o pigmento preto da pele, da camiseta, o laser ele também pode pegar a melanina. Então, um indivíduo que é muito clarinho e tem um pelo muito preto. Esse laser, quando ele chegar lá na pele, ele vai, vamos dizer assim, ele vai procurar a melanina. Onde que tem a melanina? No pelo. Então, esse laser para epilação ele vai ser super eficiente, porque neste paciente, aquela melanina, aquele pigmento preto, ele tá ali só no pelo, não na pele. Da mesma maneira, a tatuagem. Então, uma tatuagem preta, de tinta preta, num indivíduo muito de fototipo, né, muito baixinho, fototipo 1, 2, é muito mais fácil de ser retirado do que um paciente com uma tatuagem e já tem um tom de pele mais moreno, um fototipo 3, 4, porque aqui nessa circunstância o laser vai competir de uma certa maneira também com a melanina da pele. Então existe uma possibilidade maior de queimar, da mesma maneira que a epilação, né, que quando você vai fazer a depilação a laser. Eu falo epilação, que é o termo técnico. Existe alguma contraindicação de pessoas que não podem fazer esse processo de remoção da tatuagem? Sim, existe. Um dos critérios é pacientes com doenças de pele, quaisquer que sejam, no local, ou doenças de pele que possam ser induzidas pelo sol. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar no lúpus. O lúpus é uma doença autoimune, que de uma maneira geral é uma doença fotossensível. Então o paciente ele reage, a pele reage à luz. O paciente sai ao sol, dependendo do tipo do lúpus, e tem manchas, tem feridas pelo corpo.
Se você incidir um laser num paciente com lúpus, você vai induzir lúpus ali naquela região. Outras doenças autoimunes, doenças infecciosas na pele, doenças inflamatórias também não deve ser feita. Existem algumas doenças, vocês já devem ter ouvido falar no vitiligo, que o paciente é uma doença autoimune também, em que o indivíduo ele ataca a melanina, então por isso que fica com aquelas manchas esbranquiçadas. Só que o vitiligo tem um fenômeno, é um termo técnico, se chama fenômeno de Koebner. O que é o fenômeno de Koebner? É a reprodução da lesão em áreas de trauma. Então, quando você faz o laser naquela lesão, no pigmento, você faz uma inflamação e você induz vitiligo naquela área. Da mesma forma que outras doenças como a psoríase, que também possuem o fenômeno de Koebner. Você faz o laser ali, você pode induzir lesão de psoríase. Existem imagens em livros de dermatologia que são imagens muito elucidativas desse aspecto, que o paciente ele tem na área da tatuagem, exatamente na periferia da tatuagem, a lesão cutânea de vitiligo ou de psoríase. A própria tatuagem pode induzir essas doenças, como o vitiligo, não gerar do zero, mas no paciente que já possui vitiligo, que já possui psoríase, por exemplo, pode induzir. Outra contraindicação, gestantes. A remoção da tatuagem em gestantes, ela é contraindicada, não porque o laser vai pegar lá no feto, vai ter algum... Mas porque quando esse pigmento é quebrado, será que esse pigmento, quando ele vai ser absorvido pelo organismo, ele pode passar pela placenta e pode ir lá para o bebê? Não sabemos. Então, pela falta do estudo, não se recomenda a remoção de tatuagens em gestantes, né? E existem outras contraindicações, pessoas que têm, de repente, uma ocupação que ficam muito ao sol, então precisa ver, né? De repente você trabalha em alguma coisa que fica muito exposto, porque depois da remoção da tatuagem você precisa proteger, existem cuidados, então essas são contraindicações muito importantes. Baseado no que a gente está ouvindo aqui, né, a dificuldade das pessoas em fazer a remoção da tatuagem vai levar algumas pessoas que botaram na cabeça que tem que tirar essa tatuagem, que tem que remover, vai procurar um local não credenciado. E aí é o perigo, né? Esse é o grande problema, e no meu consultório eu tenho recebido cada vez mais os efeitos colaterais da remoção das tatuagens. Perdão, eu tô com um soluço hoje que não é meu. No meu consultório eu não realizo a remoção das tatuagens justamente porque exige-se um profissional que faça e tenha uma especialização, assim, tenha um conhecimento profundo naquele laser, daquela tatuagem, daquele pigmento específico. E como eu citei, para você se propor a remover tatuagens, você precisa ter vários equipamentos de laser, porque daí não é um único laser que vai remover todos os tipos de tatuagem. Então, se você quiser remover uma tatuagem, eu recomendo que antes você converse com um profissional. É sempre muito importante passar em consulta, de preferência com um médico dermatologista, e verificar, será que dá para tirar essa daqui? Essa daqui eu não posso fazer, não recomendo você retirar. Mas no consultório eu recebo demais os efeitos colaterais dos pacientes que fazem remoções inadequadas, né? Como, por exemplo, queimaduras. Isso é um clássico. A máquina não estava muito bem calibrada, né? Os critérios lá não estavam muito bem organizados, fez uma queimadura. A indicação pelo fototipo, um paciente com fototipo muito alto, ai, doutor, cheguei lá e agora eu tô com uma mancha branca aqui, ou estou com queloide, que é uma cicatrização hipertrófica, ela fica mais alta. É muito comum o queloide depois do laser, porque o laser também é uma queimadura, entre aspas, é uma lesão e pode gerar esse efeito colateral. E é mais difícil, às vezes, você tratar o efeito colateral do que a própria tatuagem, porque daí a grande premissa, né, da remoção da tatuagem é que você não deve piorar o que já está, né? Então esse é o primeiro conceito. Se você acha que a remoção dessa tatuagem vai piorar o aspecto cosmético, não mexa. É o famoso não mexe com quem está quieto, né? Existe um termo do latim que faz parte do nosso juramento de Hipócrates, né? Quando a gente se forma na medicina, que é primum non nocere, que vem do latim, que é primeiro não fazer mal, né? Então, quando você vai tratar alguém, primeira coisa, primeiro não faça mal. Depois, se tiver algum ganho com o seu tratamento, ótimo, bônus. Mas a gente não pode gerar. A remoção da tatuagem ela não pode gerar um efeito colateral tão intenso a ponto de ser inestético. Porque imagine na face, por exemplo, no rosto, o paciente está com aquela tatuagem, fez lá
tatuou a namorada na testa, né? Num momento ali de embriaguez e paixões extremas. E retirou a tatuagem, ficou com um queloide. Além de ficar com o nome da namorada, ficou em alto relevo, né? Difícil, né? E infelizmente existem memes aí, né? Que a pessoa terminou um relacionamento e tinha lá no ombro a tatuagem da namorada, da companheira loira, né? Aí fez uma adaptação, fez um retoque e colocou uma morena, né? Para tentar suavizar, né? A besteira que tinha feito, né? O duro é se a pessoa resolver mudar e pegar um careca, né? Aí vai ter que remover, né? É só existe um conto, na verdade não é um conto, um fato, né? De na cirurgia plástica, quando o paciente tem, por exemplo, um grande trauma, uma grande lesão cutânea, ou mesmo na dermatologia, às vezes uma queimadura extrema, você precisa tirar a tatuagem de uma área. Você precisa tirar a pele de uma área e colocar na área para você poder fazer essa cobertura, né? Por exemplo, uma grande queimadura, ou então o paciente sofreu um acidente que perdeu uma parte da pele. Então, isso se chama enxerto. Você tira de uma área e coloca na outra. Teve um paciente que sofreu um acidente, isso tem foto em livro de medicina. Ele sofreu um acidente e ele teve uma retirada uma pele da calota craniana aqui, da região da fronte, né? E precisou de um enxerto. Só que o cara, ele tinha o corpo fechado de tatuagem. E aí escolheram lá uma área que tinha um pouco menos de tatuagem, mas o cara tinha um enxerto na testa. O rosto dele não tinha tatuagem, era a única parte que não tinha. E uma parte de tatuagem lá, né? E eu não sei porque cargas d'água a pessoa escolheu aquela área que tinha um sol. Então, o cara tinha um sol na testa ali. Terceiro olho. Um terceiro olho hindu, quase. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê. Bom, doutor Pedro, 7h29, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Vamos convidá-lo outras vezes para falar, inclusive, de um assunto aí que nós estamos no janeiro lilás também? Roxo, é o roxo, né? Trata da hanseníase, da lepra e tudo mais, né? Já teve até uma sonora aqui a semana passada para falar sobre isso. Eu tenho uma curiosidade, mas não vai ser hoje que eu vou perguntar, até por causa do tempo. Com relação vitiligo, hanseníase e a diferença de tudo isso, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, doutor Pedro. Eu que agradeço pelo convite, sempre é maravilhoso estar aqui e obrigado a vocês que nos ouvem. Um ótimo dia para todos. Dr. Pedro Colli, médico dermatologista, no Primeiro Jornal. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.